Que a paz, a graça e as misericórdias de nosso Deus permaneçam com todos os irmãos. Evangelho de Marcos, capítulo 6, irmãos, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo 6, leremos versículo 1 ao 6. Todos acharam? Amém. Evangelho de Marcos 6, do verso 1 ao 6. Como é um texto relativamente pequeno, vamos ler todos juntos? A partir do verso 1. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilharam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Palavra do Senhor, irmãos. Nosso irmão Luciano já orou pela palavra, então que Deus possa aplicar a sua mensagem em nossos corações. Irmãos, eu acredito que todos nós já passamos ou já tivemos a experiência de, em algum momento, em algum grau, a nossa admiração por alguém, nosso reconhecimento por alguém, por uma pessoa famosa, por exemplo, acabou diminuindo a partir do momento que nós tivemos um contato mais próximo com essa pessoa. Nós tínhamos uma alta estima por ela, nós tínhamos um alto apreço, mas a partir do momento que essa aproximação foi um pouco mais próxima, mais contínua, esse sentimento acabou se diminuindo. Aquela admiração acabou-se, de certa forma, se tornando uma indiferença, e essa indiferença, por algum tempo, acabou se tornando uma rejeição. Foi mais ou menos isso, nesse aspecto, que aconteceu com o nosso Senhor Jesus. O texto que nós acabamos de ler, nós vemos essa alta admiração inicial que acontece quando Jesus chega à sua terra, a terra em que ele cresceu e se desenvolveu. As pessoas se maravilham com a sua doutrina, as pessoas se maravilham com a sua mensagem, as pessoas se maravilham até mesmo com seus milagres. Mas no decorrer do tempo, nós começamos a perceber que essa admiração, ela cai um pouquinho de degrau, ela cai de nível e torna-se como uma mera familiaridade, um sentimento de indiferença. E depois nós percebemos, quando a própria palavra diz que aqueles habitantes se escandalizaram de Jesus, que ali a admiração tornou-se indiferença e tornou-se, por fim, em uma rejeição. Irmãos, nós como cristãos, nós também podemos correr esse risco de termos esse grau de relacionamento com o Senhor Jesus Cristo afetado. Esse grau de relacionamento com o Senhor Jesus Cristo diminuído. Aquilo que antes era tão intenso, tão fervoroso em nossas vidas, tão inquietante, que nos fazia estar constantemente na presença de Deus, buscar a presença de Deus, buscar a face de Deus, com o decorrer do tempo, corremos o risco de que esse sentimento forte, esse ardor que tinha no nosso coração, nos se tornar em um mero sentimento de familiaridade. Em um mero sentimento de que Jesus é apenas mais um homem bondoso que fazia o bem por onde passava, mais uma personalidade que cativava seus ouvintes, mais uma personalidade que buscava estar próximo dos menos desfavorecidos, estar mais próximo daqueles que careciam de uma ajuda, de um olhar, uma pessoa popular. Vamos dizer, um político do bem, vamos colocar nesse sentido. E aí nós corremos o risco também de perdermos o real sentido de quem Jesus é, de quem Jesus faz e do que ele representa para nossas vidas. Irmãos, o capítulo que nós acabamos de ler vai nos mostrar alguns pontos, e esses pontos que eu quero tratar com os irmãos, que nós não devemos tratar Jesus apenas com admiração. Nós não podemos confundir a admiração
com a adoração. Nós não podemos confundir a familiaridade com a intimidade. E também nós não podemos confundir a ausência de milagres com a falta da presença de Deus. Irmãos, como é que está o nosso convívio com o nosso Senhor Jesus? Quando nós nos tornamos familiares com Jesus, seja por termos crescido em um ambiente evangélico, seja por termos ouvido por bom tempo a palavra do Senhor, seja por termos ou participarmos constantemente de programações da igreja, programações do departamento social ou do departamento da nossa igreja, a SAF, o MP, o UCP, nós podemos correr esse risco de tornar algo familiar, algo que é palatável, mas nós não nos aprofundamos, nós não mergulhamos e não buscamos uma intimidade, uma aproximação, uma comunhão maior com o nosso mestre. Foi isso que aconteceu e que nós conseguimos observar no decorrer do texto. As pessoas tinham essa familiaridade de Jesus, reconheciam que ele era o carpinteiro, reconheciam os seus parentes, era o filho de José, é filho de Maria, nós até conhecemos os seus irmãos, mas isso nos basta. Nós não queremos nada além do que uma mera familiaridade. Nós não queremos nada além do que um mero conhecimento de Jesus. As pessoas param aí, têm o conhecimento, sabem quem ele é, sabem o que ele fez, sabem o que ele representa pela humanidade, mas não quer dar um passo a mais de fé, um passo a mais de comunhão, um passo a mais de intimidade com o nosso Deus. As pessoas confundem familiaridade com intimidade. As pessoas confundem admiração com adoração. Reconhecem os grandes feitos de Jesus, reconhecem que ele foi uma grande figura na humanidade, mas não dão esse passo de adoração. Não reconhecem como Deus vivo, não reconhecem como Messias, aquele que foi enviado por Deus para tirar os pecados do mundo. Além disso, irmãos, nós também podemos considerar ou confundir nós podemos confundir a ausência de milagres com a falta da presença de Deus. Não é porque nossas vidas não estão da melhor maneira que nós queremos, não é porque nós não estamos prosperando financeiramente, não é porque, infelizmente, estamos passando pelas aflições, por doenças ou tudo mais, que Deus não está presente na nossa vida. Não foi porque Jesus não realizou ali muitos milagres, muito embora por causa da incredulidade de muitos que estavam ali, que a presença de Deus não se manifestou. O apóstolo João diz: nós vimos a sua glória como a glória do unigênito. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O verbo encarnado estava em Nazaré. E, infelizmente, as pessoas não o receberam. Infelizmente, as pessoas o rejeitaram. Infelizmente, as pessoas tiveram apenas um sentimento de indiferença, começando com um sentimento de admiração, que foi reduzido à indiferença e que, no final, acabou-se reduzindo para um desprezo, uma rejeição. Que nós, irmãos, possamos, a partir dos versos seguintes, identificar: será que nós estamos verdadeiramente adorando a Jesus? Será que nossa familiaridade com Cristo impede de conhecê-lo de forma mais profunda? Será que nós estamos esperando sinais para acreditar que, de fato, ele está presente nas nossas vidas? Será que sua presença em nossas vidas é real, mesmo sendo invisível? Será que a presença de Cristo é constante, mesmo nós não vendo os grandes feitos que ele operou no passado? Com a graça de Deus, que ele nos dê esse entendimento para identificarmos esses pontos, e se nós estivermos em falta, que ele também nos conceda a graça para podermos corrigir. Sobre isso, então, irmãos, eu quero meditar com vocês sobre o título Além da Admiração, um chamado à verdadeira adoração ao Senhor. A primeira observação que eu quero destacar, além da admiração, é que nós não podemos confundir, como eu falei no início, a adoração, ou melhor, a admiração com a adoração. Vejamos o verso 2. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Em Marcos 6, irmãos, nós vimos que Jesus é admirado por muitos, mas essa admiração não se transforma em adoração. As pessoas em Nazaré, elas veem Jesus realizar sinais, veem Jesus realizar grandes obras, falar de maneira maravilhosa, como já aconteceu em outros momentos, no Sermão do Monte mesmo, quando Jesus terminou seu discurso, as pessoas ficaram maravilhadas, porque ele falava como quem tinha autoridade, não como os escribas e fariseus. Jesus foi admirado, mas essa admiração parou aí. Essa admiração não deu um passo a mais. Os seus feitos não levaram as pessoas a reconhecê-lo como Messias, não levaram as pessoas a reconhecê-lo como Deus. No início eles se admiravam. Jesus falou logo essa admiração,
Mas essa admiração acabou se tornando um obstáculo. Essa admiração acabou se tornando um empecilho para que eles pudessem dar um passo a mais, para que ele pudesse dar um passo a mais de fé, um passo a mais em direção à adoração, um passo a mais em reconhecimento de que Jesus não é apenas um homem que faz boas obras, não é apenas um homem que opera maravilhas, não é apenas um homem que palavras aconchegantes que confortam, mas o Filho de Deus encarnado, o Senhor da glória, o Messias. Pois eles se admiraram da sua palavra, mas infelizmente essa admiração acabou se reduzindo a um obstáculo que o impediram de ter um contato mais próximo e mais íntimo com o Senhor. Não é este o carpinteiro? Foi essa a expressão que eles utilizaram. Não é este também o filho de Maria? Nós não conhecemos os seus irmãos? A adoração, por outro lado, irmãos, é um reconhecimento de quem Jesus é. Não apenas do que ele faz, não reconhecendo apenas o que ele faz, mas envolve uma rendição total a ele, envolve um total entrega ao Senhor, uma total e verdadeira transformação que ocorre quando nós nos entregamos e nos rendemos ao nosso Mestre. Olha só o que diz Jesus discorrendo para uma grande multidão, João 6, do versículo 61 em diante. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio qual eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Aqui, irmãos, nós vemos a diferença da admiração, um outro exemplo da diferença da admiração para o reconhecimento de quem de fato Deus é, de quem de fato Jesus é. A diferença da admiração para a adoração. A diferença das pessoas que o admiravam e que até mesmo por interesse estavam atrás de Jesus porque ele tinha multiplicado pães e peixes e estavam fartos. Foi exatamente isso que Jesus nos versículos anteriores falou. Vocês estavam procurando não porque vocês viram sinais, mas porque vocês comeram pão e vos fartaram. Trabalhem não pela comida que perece, mas para aquela que subsiste, que dá nutrimento para a vida eterna. E nós vimos também a diferença da adoração, através de Pedro, representando os discípulos, representando a mim e a você, que reconhece a Jesus e diz: Senhor, para onde é que nós iremos? Para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Aqui nós vemos essa diferença, irmãos, entre a verdadeira adoração em relação à admiração. Jesus vai dizer o seguinte em Mateus 7: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? A simples admiração, irmãos, o reconhecimento verbal de quem é Jesus, de Jesus como o Senhor, não é suficiente para garantir a nossa salvação. A adoração genuína, ela nos implica, ela impele que nós busquemos obedecer à vontade e fazer a vontade de Deus. Algo que vai além da apenas uma admiração superficial. É mais do que uma admiração por reconhecimento do que Jesus é. Ela nos impele, ela nos motiva, ela nos impulsiona a obedecê-lo. E isso vai gerar em nós uma vida transformada. A primeira observação é essa, irmãos: não confundirmos admiração com adoração. Que nós continuemos não só admirando o nosso Senhor, mas também o adorando em espírito e em verdade. A segunda observação, irmãos, agora no versículo 3 e 4, não confunda familiaridade com intimidade. Versos 3 e 4, os irmãos podem ler, por favor? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, filho de Tiago, José, Judas, e não vive aqui entre nós, suas irmãs, e escandalizados nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre seus parentes e na sua casa. Amém. A familiaridade com Jesus, com os habitantes de Nazaré, irmãos,
que tinham com ele, pode se tornar também um obstáculo para entender o grau de intimidade que nós podemos ter com ele. Logo no início da introdução, eu cheguei a sinalizar que uma vida, muitas vezes preenchida desde o Evangelho, ouvindo o Evangelho desde criança, pode gerar esse obstáculo, pode gerar essa confusão. As pessoas estão tão acostumadas a ouvir o Evangelho desde criança, estão acostumadas a participar das programações, estão acostumadas a ouvir diversos pregadores, mas isso torna até Jesus aceitável, torna até Jesus um ser que você tem o desejo de ouvir, mas resume-se a isso, essa familiaridade. Eu conheço Jesus apenas por ouvir. Eu conheço Jesus apenas de ouvir mensagens. Eu conheço Jesus apenas daquilo que meus pais falavam. Eu conheço Jesus apenas daquilo que o pastor pregou, daquilo que o diácono ensinou. Eu conheço Jesus não conheço Jesus de forma mais profunda, de maneira mais íntima, de maneira mais relacional. Isso pode gerar esse obstáculo, irmãos. Familiaridade não é a mesma coisa que intimidade. Familiaridade nós podemos ter com qualquer pessoa na rua, mas intimidade requer algo mais próximo. Você pode ter o contato com o filho de outras pessoas, mas intimidade de verdade você tem com seus filhos. Você pode ter contato com outros amigos na rua, mas intimidade você tem com seus parentes em casa, com seu pai, com sua mãe, com sua esposa. Isso é intimidade. E hoje as pessoas também têm trocado isso. Apenas um mero conhecimento de Jesus, apenas uma superficialidade. Há algum tempo atrás, não tem muito tempo, eu tive a oportunidade de trabalhar com os irmãos aqui a respeito do quase cristão. E uma das características que vai destacar o quase cristão é isso, que ele tem apenas um conhecimento superficial de quem é Deus. Ele tem apenas um conhecimento superficial de quem Deus é e do que ele faz. Mas isso não gera uma transformação em sua vida. Isso não gera nele uma motivação que o faça ele se aproximar ainda mais de Deus. Não faz com que ele busque a Deus, entenda a sua condição de pecador, entenda a sua condição de merecedor da ira divina e dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim que eu sou pecador. As pessoas apenas têm essa familiaridade. Eu conheço. E Félix, se eu não me engano, Festo disse, por pouco, Paulo, você me converte a me tornar cristão. Por pouco eu não me torno cristão. E Paulo diz, por pouco ou por muito, ó você, ó Agripa, não só eu, mas não só você, mas que outras pessoas que ouvem essa palavra também possam ser como eu sou, com exceto dessas cadeias. O desejo de Paulo não só que Agripa e não só aquela plateia que estava ouvindo o seu discurso, mas também reconhecessem a Jesus, não apenas de maneira superficial, não apenas por ouvir falar, mas de uma maneira íntima, profunda, de uma maneira que o levasse eles a se renderem ao Senhor Jesus Cristo. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Essa familiaridade, irmãos, impede uma verdadeira revelação de quem Jesus é. A familiaridade com as coisas de Deus pode levar ao desprezo, muitas vezes à desvalorização. Muitas vezes podemos estar acostumados a ouvir sobre Jesus ou a participar de atividades religiosas, que isso se torna algo rotineiro, sem gerar uma verdadeira transformação no coração. A intimidade, por exemplo, por outro lado, vai exigir de nós uma abertura de coração, uma disposição para conhecê-lo mais profundamente. Ela envolve um relacionamento pessoal e profundo, que transcende a simples familiaridade com sua pessoa ou com os aspectos externos da sua vida. Essa é a principal diferença entre intimidade e familiaridade. Familiaridade e intimidade. O mesmo texto, Jesus em Lucas vai dizer, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se encerra por 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a Sarepta, cidade de Sidom, a uma mulher viúva. Jesus usa esse exemplo, irmãos, do antigo tempo, no exemplo de Elias, para ilustrar que os profetas, mesmo sendo conhecidos de sua própria cidade ou pais, frequentemente eram rejeitados, frequentemente eram desprezados, frequentemente eram ignorados. E Jesus vai dizer que a familiaridade com os profetas, com o caso de Jesus e Nazaré, pode gerar também esse obstáculo de verdadeira intimidade e reconhecimento da sua autoridade. As pessoas em Nazaré, irmãos, por estarem tão acostumados com Jesus, até mesmo ter visto o seu crescimento, o seu desenvolvimento, o seu ofício herdado ali através de José, faz com que as pessoas apenas entendessem que ele era apenas mais um no meio da multidão, apenas mais um, e não reconheceram ele como Messias, não reconheceram ele como filho de Deus, reconheceram ele apenas como filho do carpinteiro.
Jesus, em um discurso, ou uma conversa mais próxima com Filipe, em João 14, 8 e 9, diz assim, Filipe falando a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus disse, há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Perceba, irmãos, a declaração de Filipe, quase 3 anos e meio com o Senhor Jesus Cristo, ouvindo suas mensagens, ouvindo suas palavras, vislumbrando o poder e a manifestação de Deus, operando milagres, curando coxos, purificando leprosos. E Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus disse, será que você não percebe que quem vê a mim também vê o Pai? Quem está comigo também está com o Pai? Eu e o Pai também somos um. É um sinal, irmãos, de que ali existia justamente essa familiaridade, esse costume. Eu sei quem é Jesus, eu sei o que ele faz, mas não reconheceu verdadeiramente quem ele é. Esse relacionamento, Filipe ainda não tinha desenvolvido um relacionamento que o tornasse íntimo de Jesus, a ponto de sabê-lo que verdadeiramente ele é Deus, a ponto de saber que verdadeiramente ele é o Senhor de todas as coisas. Mesmo sendo discípulo próximo de Jesus, Filipe ainda não compreendia a profundidade da pessoa de Cristo e da sua união com o Pai. Isso ilustra a diferença, irmãos, entre estar perto, uma familiaridade, e ser íntimo, conhecê-lo de maneira mais profunda, de maneira mais relacional. Diante disso, irmãos, nós precisamos refletir se a nossa caminhada, nós estamos apenas familiarizados com Jesus, sabemos alguns textos, sabemos alguns hinos, sabemos alguns feitos que ele realizou, ou se nós verdadeiramente temos uma vida mais profunda, mais íntima com ele, através dos meios de graça, através da oração, através da meditação constante, rotineira da palavra de Deus, através da frequência nos cultos. Isso vai revelar se nós estamos tendo um relacionamento mais profundo, íntimo, de mais comunhão com o Senhor, ou se nós estamos apenas conhecendo, como diz Jó, conhecendo apenas de ouvir falar. Nós, irmãos, temos que dar esse salto de qualidade, não apenas de conhecer e falar, mas de verdadeiramente conhecer o nosso Senhor. Ele, Jesus, através da oração, através da meditação da palavra, se revela de maneira mais pessoal a nós, e nós damos esse salto de qualidade na nossa vida com ele, passando da admiração para a adoração, passando da familiaridade para a intimidade. Nós temos essa condição e temos que fazer esse exame, se o nosso relacionamento está limitado a uma familiaridade, um mero conhecimento do nosso mestre, ou algo mais profundo que ele exige e que ele demonstra para nós. O próprio Senhor Jesus Cristo, certa vez, quis, por intenção própria, mostrar que de fato ele era. Porque ele perguntou, o que é que as pessoas dizem ao meu respeito? O que é que eles dizem? E os discípulos falaram, uns dizem que o Senhor é um profeta, uns dizem que o Senhor é João Batista, uns dizem que o Senhor é Elias. E Jesus vira para os seus discípulos e diz, e vocês, o que é que dizem a meu respeito? Pedro, sempre mais afoito, sempre mais precipitado, vamos colocar assim, diz, nós sabemos que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, bem-aventurado é Simão Bajonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E depois desta conversa, irmãos, uma semana depois, Jesus leva 3 desses discípulos para o monte, e lá ele se transfigura na frente dele. E Jesus, o aspecto dele é como uma luz mais forte do que o meio-dia, os seus cabelos brancos como a lã. E os discípulos ficam maravilhados e caem de temor. O próprio Jesus quis mostrar aos seus discípulos quem de fato ele era, porque a visão que eles tinham, a perspectiva que eles tinham a respeito de Jesus ainda era rasa, ainda era superficial. Agora sim, eles teriam uma nova dimensão de quem Jesus é. Que assim também seja conosco, irmãos. Nós, a cada dia, possamos ter esse entendimento de quem o Senhor Jesus é nas nossas vidas. Não uma vida superficial, não um relacionamento, uma familiaridade, não um versículo ou outro que nós estamos vendo e ouvindo, mas nós sabemos quem de fato Jesus é. Eu conheço a Jesus, não só de ouvir falar, mas por ter esse relacionamento mais pessoal com Ele. Em terceiro lugar, irmãos, para concluir a nossa breve meditação, nós não podemos confundir, irmãos, a ausência de milagres com a ausência da presença de Deus. É bem verdade, irmãos, que Jesus não pôde realizar muitos milagres ali por conta da incredulidade daquelas pessoas. E hoje, o maior milagre que Jesus pode realizar na vida das pessoas, que é a sua salvação, é através da fé nele.
Se não houver fé, se não houver o entendimento do que ele fez, se não houver o entendimento de quem ele é, esse maior milagre também lhe fica impeditivo. Maior do que curar leprosos, maior do que purificar enfermos, maior do que botar paralíticos para andar, maior do que levantar coxos e aleijados, é a salvação da alma. E isso depende dessa fé, uma fé que não vem de nós mesmos, uma fé que vem do Pai, se não for a graça dele. Mas, por outro lado, irmãos, a fé que leva a uma fé salvadora, uma fé genuína, não pode servir de baliza para identificar se nós temos ou não a presença de Deus na nossa vida. Em que sentido? Não é porque a nossa vida não está bem financeiramente que Deus não está nela. Não é porque nós estamos passando por dificuldades financeiras que Deus não está na nossa vida. Não é porque nós ainda não recebemos aquela cura que tanto sofremos que Deus não está na nossa vida. Nós temos que ter esse entendimento, irmãos, de que o Senhor esteve lá. A glória se manifestou em Nazaré. Só que as pessoas não o reconheceram. Só que as pessoas não o receberam. Como o próprio João diz, ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, a todos que creem no seu nome. Não é difícil, irmãos, atribuir a presença de Deus à manifestação de sinais e maravilhas. Hoje, as pessoas costumam dizer que Deus está com você porque você prospera financeiramente, porque sua vida está indo bem. Hoje, as pessoas costumam dizer, denominações costumam dizer que Deus está com você, que você é cheio do Espírito Santo, porque você evidencia sinais, porque você pode fazer prodígios e maravilhas, porque até você consegue falar outros idiomas, outras línguas. Não, irmãos, não é porque nossa vida não está boa, não é porque nossa vida não está do jeito que nós desejamos, que Deus não está conosco. Deus está com você independente da situação, irmãos. Ele tem prometido, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Deus está conosco todos os dias, até a consumação do século, independente da condição que nós estejamos. Esse é um ponto que nós também devemos observar. Não confundamos, irmãos, admiração com adoração. Não confundamos, irmãos, a familiaridade com a intimidade. E que isso não sejam fatores que façam nos levar que Deus não está conosco, apesar das dificuldades ou circunstâncias que nós estejamos passando. Jesus diz assim a Tomé: porque me viste e creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Essa é uma orientação que o Senhor nos dá para aqueles que querem entender que Jesus só está com ele, que Deus só está com ele, através dos milagres visíveis que ele opera na sua vida. Prosperei, abriu a porta de emprego, fui curado, amém, aleluia, ele é poderoso para fazer isso. E nós cremos e pedimos, e não é errado que nós peçamos isso, mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus, e a presença dele continua nas nossas vidas. Esse versículo, irmãos, reflete a tentação que o homem pode ter de ver milagres como um sinal necessário para acreditar na presença de Deus. Jesus elogia aqueles que creem sem necessitar de sinais visíveis, mostrando que a verdadeira fé se baseia na condição em sua palavra e não na busca por milagres evidentes. A ausência de milagres visíveis não deve ser interpretada como ausência de Deus. Não pôde fazer ali nenhum milagre senão curar poucos enfermos, impondo-lhes a mão. Não foi porque Jesus não realizou muitos milagres que ele não se manifestou na vida daquelas pessoas. E não é porque a nossa vida não está a mil maravilhas, irmãos, que Deus não está conosco. Diante dessas três observações, irmãos, eu queria fazer algumas pontuações para nós concluirmos. Talvez nós estejamos ainda naquele meio, naquela plateia, do outro lado, vendo Jesus apenas no palco e tendo aquela admiração, tendo aquele entusiasmo, tendo aquele apreço por Senhor Jesus Cristo. E o convite que ele faz a mim e a você hoje é que nós tenhamos, ou melhor, que nós venhamos a dar esse salto de qualidade, que nós saiamos da plateia e busquemos ter uma aproximação maior, mais íntima com o Senhor. Os irmãos já viram em alguns momentos um artista, quando ele puxa um fã para o palco, que sensação maravilhosa, não deve ser para aquela pessoa, aquele espectador, ser chamado pelo artista predileto para estar ali no palco. Hoje, irmãos, o Senhor também nos chama para aqueles que ainda não encontraram o Senhor Jesus Cristo,
Para aquele que está acompanhando essa transmissão pela internet, o Senhor tem nos chamado a sair da plateia, apenas a deixá-lo de olhar para Ele apenas com admiração. Ele quer ter um relacionamento mais íntimo e mais profundo comigo e com você. Ele quer ter um relacionamento mais pessoal. Jesus, ele disse, eu não vos chamo mais servos, porque os servos não sabem para o que fazem o seu Senhor, mas eu vos chamo amigos. Essa cerimônia que nós acabamos de participar aqui, irmãos, não são apenas para admiradores. Essa cerimônia que nós fizemos são para aqueles que o adoram a Cristo em espírito e em verdade. E o Senhor tem dito hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. O Senhor te chama, meu amigo, minha amiga. O Senhor te chama, aquele que está abatido, aquele que está entristecido, para ter esse relacionamento mais forte, mais íntimo com Ele. Saiamos da admiração apenas e tenhamos essa intimidade contínua, adorando o Senhor em espírito e em verdade. Irmãos, uma outra observação. Às vezes a caminhada cristã ela pode ser monótona, ela pode ser enfadonha, ela pode ser até um tanto quanto estressante. Isso pode gerar em nós estagnação. Isso pode gerar em nós comodismo. Nós nos habituamos tanto, todo domingo, estar aqui na igreja, ouvir a mensagem, pastor Paulo, pastor Cândido, presbítero Emanuel. Isso pode gerar em nós esse conformismo. Já estou satisfeito. Já cheguei ao meu limite. Não, irmãos, para quem está em Cristo não existe limite. Para quem está em Cristo há sempre um patamar maior. O Senhor sempre nos impulsiona e nos busca a ter esse relacionamento maior e mais profundo com Ele. A palavra nos orienta e nos motiva a buscar o conhecimento, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, buscar e perseverar por esse conhecimento. Então, irmãos, não permita que a rotina do dia a dia, que os afazeres possam te acomodar, possa fazer com que você decaia no seu nível, e sair do nível de intimidade e passar por esse nível de familiaridade. Tudo bem. Se eu for para a igreja hoje, tudo bem. Se eu não for, também não tem problema. Se eu ler a Bíblia hoje, tudo bem. Se eu não tiver, também não tem problema. Não. O Senhor nos impulsiona e nos convoca para estarmos sempre crescendo e buscando crescer nesse nível de relacionamento com Ele. E eu quero reforçar também, em último lugar, irmãos, aquilo que eu falei há pouco. Não é porque as maravilhas, as bênçãos, os espetaculares não têm se transformado e se manifestado na minha e na sua vida, que o Senhor não está conosco. Quero reforçar o que eu disse, e que o próprio Senhor Jesus Cristo disse, a promessa eterna dele. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Pastor.